Sejam muito bem-vindos, investidores. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. Estamos aqui no canal Riqueza do Carvalho e hoje eu vim apresentar para vocês uma dúvida de um inscrito nosso que eu apresentei uma outra carteira de R$ 200 e a pergunta veio assim: você não tem fundos imobiliários, não? Então, o que que eu resolvi fazer? Eu vou apresentar minha carteira principal para vocês. Estou lá investindo desde 2021. E sim, tenho fundos imobiliários. 66% da minha carteira são de fundos imobiliários. 17% em ações, 14% em renda fixa. Tem investimentos lá fora, né, que são fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, são os REITs. Tem o ETF, que é uma cesta de várias ações de empresa. E tem um pouquinho assim de cripto. Então, para quem não conhece minha carteira, as ações que eu tenho, né? Então, eu tenho o Banco do Brasil, Bradesco, Itaúsa, tenho Itaú, BB Seguridade, tenho Taesa e Banestes. E aí tenho em fundos imobiliários, eu tenho XPLG, Abit, VGIP, MAL11, CTPS, XPML, MXRF11, BTLG, CACR e RURA. Tenho aqui criptomoedas, então de criptoativos eu tenho as três que eu acho, na minha visão principal: Bitcoin, BNB, por causa da Binance. Para quem não sabe, eu invisto pela Binance, né? É a corretora que eu uso. Tenho o Ethereum, né? Tenho ETFs internacionais, eu tenho três ETFs, tenho o JEP, que é do JP Morgan, né? Tem o SHD e o QQQ, que são índices, né? Baseado em vários índices americanos. Tá? Tenho três rates, né? Tenho a GNC, a Stag e a Apple, mas aí em renda fixa. Minha carteira basicamente é isso. Tenho o racional da coisa. Por que que na outra carteira eu comecei com ações e na minha carteira eu tenho mais fundo imobiliário. Porque quando eu comecei a investir, a primeira coisa que eu queria saber é sair da poupança, porque eu era investidor como vocês. Então, o que que eu fazia? Pegava o meu dinheirinho que sobrava lá, que era pouquinho no mês, e jogava na poupança. Achava que estava ganhando dinheiro. Só que eu não tinha essa noção financeira até começar a estudar. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Saí da poupança e investi em fundos imobiliários. E o que que eu queria nos fundos imobiliários? Quando eu pensei, eu falei assim: eu quero uma aposentadoria, eu quero uma renda mês a mês. Então, comecei a investir em fundos imobiliários, comprei fundos imobiliários, e aí eu coloquei uma meta para mim: chegar a R$ 100.000 de fundos imobiliários. Eu ainda não bati essa meta, mas pretendo bater essa meta, chegar a R$ 100.000 de fundo imobiliário. Para que que eu queria essa, para que que eu quero essa renda, né, vindo de R$ 100.000? Justamente para aumentar meu aporte mensal. Por quê? Porque assim que eu chegar a R$ 100.000, eu quero fortalecer os aportes em ações. Por que que eu quero fortalecer os aportes em ações? Porque eu acho que ações movem o mundo. Ações, sim, eu digo empresas, né? As empresas movem o mundo. Pensa comigo, você só tem água porque tem uma empresa de saneamento básico. Você só tem luz porque tem uma empresa elétrica, né? Você tem vestuário porque tem empresa que vende vestuário. Você só tem movimentação financeira porque tem banco. Então, assim, tudo isso é o meu racional, é assim como eu penso em FI em ação. FI, renda mensal, aquele, né, aquela renda todo mês. Isso é o que realmente acontece no dia a dia. Mas se você pensar, os fundos imobiliários, eles crescem menos do que uma ação. Por quê? Porque o investidor, o dono da empresa, né, ele investe na empresa. O fundo imobiliário, basicamente, ele te devolve todo o dinheiro que ele recebe, né? Então, se a gente pensar nisso, o fundo imobiliário ele só cresce quando ele cria lá novas cotas, ele aumenta a quantidade de cotistas para poder investir em alguma coisa. E isso
faz com que ele não cresça muito. Ele tem um crescimento mais linear. E a gente vê isso quando a gente fala do índice IFIX. Se vocês olharem, o índice IFIX cresceu nos últimos 5 anos 30%. Legal? Olha o Ibovespa, que mede as ações, quanto ele cresceu? 65% quase. Então tem uma diferença muito grande quando você fala de ações e fundos imobiliários. Só que você tem que colocar na sua cabeça que boas ações elas não vão pagar, né, é, constantemente que nem o fundo imobiliário. Tem? Tem, existe. Hoje em dia, existem empresas como o Bradesco, Itaú, até o Banco Manestes, eles pagam todos os meses, mas é pouquinho, bem, né, que nem eu falo, conta-gotas. Então você tem que ter muita ação para poder receber uma quantidade grande. Então, o meu racional foi o quê? Eu tenho fundos imobiliários, e aí é grande parte da minha carteira, para criar uma renda mensal, e essa renda mensal poder depois, lá na frente, investir mais em ações para fazer justamente o que aconteceu aqui, ó. Se você olhar os meus proventos recebidos no mês de que as ações pagaram, você vai ver que eu recebi uma porrada aqui, ó. Você vê que aqui, ó, é um mês a mês, mas em certo momento eu recebo uma quantidade bem mais alta. Por quê? Justamente por causa das ações. Então, se a gente for colocar aqui, ó, é realmente as ações que fazem diferença nessa porrada aí de pagamento. Elas que dão a diferença. Então, é nesse pensar que você vai ter. Eu gosto de dizer que quando as ações pagam, é tipo um 13º. Quando a gente, na empresa, quando chega no final do ano, você fica todo feliz que você recebe 13º, que você recebe um dinheiro a mais. Então, é justamente esse racional. Só que empresas, por exemplo, pagam em março, tem empresas que pagam em maio, tem empresas que pagam novembro, dezembro. Né? Então, você olha o calendário das ações, você consegue colocar pontos ali chave que vai te fornecer um dinheiro a mais, que às vezes lá no futuro, quando você está falando de um investimento para longo prazo, vai fazer uma diferença muito grande, né? Então, é, penso eu que ações é um ótimo investimento. Tanto que o meu racional no futuro ter pelo menos 50% de ações na minha carteira. Entre do que eu tenho fundo imobiliário hoje, dividir bastante meu gráfico, né? E fazendo com que, de vez de eu ter muitos fundos imobiliários, eu ter isso aqui mais dividido com as ações. Então, as ações vêm crescendo cada dia comigo, porém, eu quero ter uma divisão aqui entre fundos imobiliários e ações. Claro que isso demora, porque eu não sou um cara que faz aportes muito grandes, né? Meus aportes são pequenos, mas os fundos imobiliários ajudam porque aumenta o meu aporte, porque eu recebo todo mês. Então, esse é meu racional. Beleza, gente? Não esqueça que isso aqui é um vídeo totalmente educacional, né? É só um conteúdo para dar uma ideia para vocês do que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês, porque o dinheiro é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem com ele. Mas lembrando que a gente está aqui para ajudar vocês a fazer um Brasil mais rico, né? Ou seja, se tivermos menos pobreza, todos nós vamos viver melhor, né? Teremos mais segurança, mais educação. Então, a nossa ideia aqui é estar deixando um Brasil melhor para os outros aí no futuro. Então, gente, quem chegou até aqui, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, né? Ajuda o amiguinho aí, hein? Beleza, gente? Valeu!